Fala aí galera, beleza? Sou o Marco Mateus, produtor audiovisual e cineasta. E vamos aqui com mais um vídeo. Eu estou iniciando uma série sobre roteiros, né? Como que você pode escrever roteiro, como que você pode contar melhores histórias, né? Então nesse primeiro vídeo aqui desse curso, por assim dizer, né? A gente vai comentar sobre os 3 pré-requisitos que você precisa para escrever uma boa história, para você escrever um bom roteiro. O primeiro pré-requisito que você precisa ter é o entendimento da natureza humana. Por quê? Porque contar uma história, acima de tudo, é contar sobre conflitos reais, conflitos humanos. Então, quanto mais você tiver esse conhecimento, mais você entender sobre a natureza humana, mais real, mais convincente, mais verossemelhante são os conflitos que você vai passar para o papel. E aí não tem segredo. Como que você vai entender a natureza humana? Primeiro ponto é vivendo. Você precisa viver. Você precisa viver romances, viva amizades, viva tragédias, viva... Enfim, a sua vida, ela vai te dar uma base cultural e existencial que vai te permitir escrever o seu roteiro com mais qualidade. Então, tipo assim, você que, por exemplo, viveu uma grande tragédia na sua vida, seja uma perda de um ente querido ou qualquer, sei lá, um problema financeiro ou, enfim, uma doença, problemas com drogas, enfim, qualquer problema que você venha a ter vai ser uma bagagem que vai lhe permitir ter mais credibilidade, mais consistência para expor essa situação para o personagem. Então, mesmo que você tenha assim muitas coisas são universais. E essas coisas que são universais da natureza humana, quanto mais você viver, mais você vai conseguir passar isso para o papel. O outro ponto, um outro conselho que eu te dou, porque assim não basta só viver, mas você tem que também saber fazer a leitura Você tem que saber fazer a leitura do que acontece com você. E como que você pode aprender a fazer essa leitura? Existe um livro muito bom que se chama Como Decifrar Pessoas. Esse livro, ele vai te dar bastante base teórica a respeito de como funciona a natureza humana das pessoas, e isso vai te ajudar, junto às suas experiências, a desenvolver esse seu lado mais, digamos, mais teórico, de síntese, né? Essa sua capacidade de sintetizar o que acontece com o humano e com a natureza humana. Enfim, o segundo pré-requisito que você precisa ter você precisa saber escrever uma história no sentido, saber como que um roteiro é escrito, saber como que um roteiro, qual que é a estrutura de um roteiro. Tipo assim, escrever um roteiro não é simplesmente pegar e contar suas histórias. Não, existe uma técnica por trás. Pensa numa música comercial. Uma música comercial é uma música que tem refrão, é uma música que tem estrutura, é uma música... Você tem certos parâmetros, você tem certas convenções na música natural, e a mesma coisa é no cinema. Então existe uma maneira de contar a história no cinema. Não basta escrever, existe uma maneira de escrever diálogo para cinema, existe uma técnica específica. E se você souber essa técnica, você vai conseguir, na hora que contar a sua história, você vai conseguir contar ela com mais qualidade, você vai conseguir passar a sua história com mais qualidade para o seu público. Então vamos ver, mais o último pré-requisito que temos com relação... Já falei da história, já falei da... O último pré-requisito que temos que você precisa aprender, sim, claro, é sobre a história em si. Você, antes de contar uma história, antes de escrever um roteiro, você precisa saber exatamente por que você tem que falar essa história? Por que as pessoas têm que ouvir essa história? Por que ela é importante? Por que ela vai trazer... Por que ela tem que ser contada? Então você tem que definir o porquê essa história tem que ser contada. Eu vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo,
Eu morei um tempo lá na Europa, né? E tive uma experiência de vida lá que me foi muito interessante. Conheci imigrantes, conheci várias pessoas que estavam passando por esse processo de imigração, de etc e tal. E eu vi muitas histórias interessantes. Então, quando eu fui escrever o roteiro pro meu terceiro longa, o Wanderlust, que na real foi o segundo roteiro que eu escrevi na vida, eu queria de alguma maneira compartilhar como que é a vida de imigrantes que vivem fora do país. Por quê? Porque aquilo foi uma coisa muito fascinante, foi um mundo muito fascinante. Eu falo, puta, as pessoas precisam ter essa experiência do que é imigrar num país, mesmo que essa experiência seja por 2 horas numa tela de cinema. Então, essa foi a motivação que eu tive para escrever o Wanderlust. Foi o que eu achei. Eu achei que as pessoas precisam ter essa experiência. Então, eu precisava contar isso de alguma maneira. Ache a sua motivação, ache o porquê. Mesmo que seja somente entreter. Eu quero entreter pessoas. Eu quero que as pessoas deem risada. Eu quero fazer uma comédia. Eu quero que as pessoas sintam medo. Enfim, tem um objetivo no filme. Tem um objetivo no roteiro. Alinhe esse objetivo que você tem no seu roteiro na história que você vai contar. E aí você fará um filme mais consistente. Então é isso aí, galera. Valeu, obrigado. Essas foram minhas dicas aí, os pré-requisitos que você precisa para começar a escrever um roteiro. E, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê like, dê curtir, compartilha. Se você está vendo isso no Facebook, entra no meu canal no YouTube, Marco Mateus, descreve lá no Google, Marco Mateus Diretor, que vocês vão achar lá. Se inscreva lá e assistam os outros vídeos. Eu estou fazendo bastante vídeo falando de cinema, entendeu? Então é isso aí, valeu, tamo junto, é nóis, tchau!